Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Papo Jurídico. Nesse espaço, vamos falar sobre direito, aliado a outros temas. Nessa primeira temporada, vamos abordar um tema muito importante, o autismo. Nessa estreia, tenho o prazer de receber aqui no estúdio o terapeuta ocupacional, professor, palestrante e empresário, Dr. Rafael Moraes. Rafael, é um prazer ter aqui conosco hoje para falar sobre autismo, tema muito importante no qual tenho um carinho especial, assim como você. E eu gostaria que você, Rafael, falasse um pouco de como foi que você escolheu o curso, né, de terapia ocupacional, se já estava, doutor Rafael, na sua mente trabalhar com criança autista. Eu digo isso porque, no meu caso, eu fui para o direito em decorrência de um direcionamento da minha mãe. Até então, lá com meus 18 anos de idade, 19 anos de idade, eu não sabia qual profissão ia escolher. E o autismo depois veio na minha vida através do Arthur Camilo, que é o meu filho, que é autista. No teu caso, quando você resolveu cursar terapia ocupacional e trabalhar com autistas, você já estava em sua mente isso ou foi acontecendo ao longo do tempo? Fale um pouco para a gente sobre isso. Primeiramente, Cristóvão, eu agradeço o convite de estar aqui participando desse momento tão especial. Hoje, dia 2 de abril, né, Dia Mundial da É isso. Conscientização do Autismo, e uma data muito importante Sim, para a militância, né, para as famílias, para os verdade. profissionais, e cotidianamente, né, convivem com pessoas que têm o espectro do Sim. autismo. Bem, assim, respondendo a tua pergunta, eu não sabia o que era terapia ocupacional. Eu tenho uma tia que ela é assistente social num centro de reabilitação, né? Hoje ela já Uhum, é aposentada. sim. E aí, assim, ela organizava as atividades daquele centro, levava a gente, assim, criança para participar lá com ela, ajudar na Sim. organização. A gente mais comia do que ajudava. E assim, interessante, porque assim, eu fui convivendo com pessoas que apresentavam algum tipo de deficiência, Sim. sabe? Mas as pessoas não sabiam que essas crianças possuíam alguma deficiência. Assim, nós, no caso, que eu era sobrinho dela, né, eu não tinha ideia nenhuma, Sim, né, de que assim, eu sabia que eles tinham uma deficiência, mas sim, eu não sabia, assim, o que é o terapeuta ocupacional, esse aqui é o físio, sim, aquele ali é o profissional médico. Para mim, todo mundo era médico, sim. entende? E aí, quando eu resolvi fazer o vestibular, a minha primeira opção era enfermagem, eu ia ser enfermeiro. E aí, Eu ia ser agrônomo. aí assim, não passei na minha primeira opção. E aí no segundo ano que eu decidi fazer o vestibular, eu me apresentaram a terapia ocupacional numa feira de vestibular, Sim, desses que se fazem, legal. né, nas faculdades. E aí eu escolhi a profissão. E, assim, me encantei da primeira semana. E, assim, decidi fazer essa profissão sabendo que seria uma opção muito boa para minha vida. Mas quando você começou a cursar terapia ocupacional, já estava na sua cabeça trabalhar com criança autista? Ou Não, foi só depois de formado que as coisas foram acontecendo? não, na verdade, assim, não passava pela minha cabeça esse curso, né, Sim, com autismo. Na faculdade, a gente já faz estágio, já tem o sim. contato com uma criança e tal. Só que naquela época, Cristóvão, o 15 anos atrás, 20 anos atrás? há 17 anos, o entendimento sobre o TEA é Sim, verdade, completamente diferente do que verdade. se tem hoje. Naquela época, a gente trabalhava, né, com outras nomenclaturas, Sim, né? A gente não trabalhava com os níveis de suporte que a gente tem hoje. sim. Então era estereotipado como aquela pessoa superdotada, autista, né? Sim, sim. E assim, para ser considerado autista naquela época, a pessoa tinha que ser muito grave. Sim, Aí as pessoas não tinham dúvida, ela é autista e tal. Então, os casos moderado, leve, em geral as pessoas classificavam assim, ele tem características, sim. sabe? Mas não diziam, ele tem autismo, né? Até Entendi. porque a nomenclatura transtorno do espectro veio, né, de um tempo para cá. Sim.
Então, As legislações ainda estavam ali nascendo, a legislação sobre o autismo, né, que é de 2012, depois sim, convenção internacional, aprovação. exato. Na verdade, assim, a minha formação, ela pega esse processo desses documentos, certo? Sim, Quando eles são implementados aqui no Brasil, e tem todo aquele movimento pró-inclusão. sim, E aí as escolas, as instituições, de uma forma geral, tinham que se adequar. Não sim, era um caminho sem volta. Então foi um período bem difícil para as pessoas com deficiência, né? Para nós, ali estudantes, acadêmicos que estávamos vivendo aquele processo de mudança, sim, porque se hoje já é difícil, imagina há um tempo atrás, né? verdade. Era bem mais complicado. E as coisas foram mudando. A sociedade foi vendo que a, a- era um caminho sem volta. A Sim, partir do momento que a gente incluía uma pessoa com deficiência, uma pessoa com transtorno do espectro autista na sala de aula, aquilo ali era um caminho sem volta. Entende? Porque o que se faz com um aluno com TEA em sala de aula? Era a sim. pergunta, né, que se Até colocava hoje ali. ainda, né, doutor? Até hoje É a ainda pergunta que tem se essa. colocava naquele momento, entendeu? Então, o professor teve que se capacitar, a Sim, escola teve que buscar mecanismos, estratégias, equipamentos. Então, assim, foi uma mudança que não foi da noite para o dia, foi paulatino, sim. né? Paulatino. E se hoje nós não estamos nas condições ideais, Ideais. Exato. mas nós estamos certamente melhores do que um tempo Porque, atrás, exato, né? meu contato que eu tive com autismo foi com o meu filho Arthur, que tem 12 anos, né? Então ele estava com 2 para 3 anos quando foi diagnosticado. Então a gente está falando de uma década atrás. Até Sim. então também não sabia o que era autismo, né? Enfim, não entendia. E foi quando a gente começou a realmente perceber, entender e ver a dificuldade da questão do autismo, né? E agora imagine há 20 anos atrás o que era o autismo, que entendimento da complexidade, dos graus, E os profissionais que, e os que não se profissionais, tinha para fazer esse exato, diagnóstico, a mão de exato, obra qualificada para poder tratar, né, intervir, acompanhar, era muito mais difícil, verdade. certamente. E durante essa tua caminhada, doutor, na área do empreendedorismo voltado com relação ao autismo, quais as suas maiores conquistas até o dia de hoje? Assim, eu posso te falar que assim, eu tenho muitas vitórias, né, pessoais e profissionais, né? Sim, E assim, muito do que eu conquistei hoje, tá? É fruto de um trabalho que ele foi cumulativo, entende? sim, Então, assim, eu me graduei, aí depois fiz mestrado, aí eu passei no concurso público, e aí vivi todo, né, a parte de ser funcionário público, né, de entender os limites, até onde a gente pode, porque você sabe, né, dentro do funcionalismo público, a gente tem muitas limitações, sim, né, em termos de verdade. material, em termos de infraestrutura. Então é Vai um querer fazer campo, também coisas além e não poder, né? Tá limitado, né? muito do que a gente consegue fazer dentro do serviço público é assim, vestindo a camisa na raça e tal. E aquilo ali não me completava, sabe? Eu sentia que faltava alguma coisa nesse processo, nessa caminhada. E aí foi quando eu disse assim, não, eu vou fazer uma coisa diferente na minha trajetória profissional. E aí eu lembro perfeitamente desse dia. Eu estava em casa num domingo e aí disse, eu vou procurar alguma formação para fazer fora. E aí eu achei lá uma certificação, primeira certificação eh, internacional em integração sensorial no Brasil, Ó, que legal. iria acontecer em Campinas. Aí eu falei, eu vou fazer essa certificação. E aí eu peguei, comprei minha passagem, fui. Cheguei lá em Campinas, um auditório enorme, com mais de 150 profissionais, terapeutas ocupacionais, gente do Brasil inteiro e todo mundo ali, um curso inédito, uma profissional chilena ligada à Universidade Sul da Califórnia, veio para o Brasil e veio daí esse primeiro módulo. Foi um módulo perfeito.
E todo mundo saiu de lá muito contagiado. Conheci profissionais que eu conheço até Você ainda era hoje. servidor público à época. Já era para servidor público, mas não tinha a Sense Kids. Sim. E aí eu fiz esse curso e tal, voltei para Belém. Voltei para Belém e disse assim, não, eu vou formar esse serviço, vou construir esse serviço dentro do serviço público, dentro da universidade. Só que eu não consegui, porque a ideia que eu tive na época era criar um curso de especialização Sim. autossustentável que eu pudesse comprar equipamentos, materiais a partir dessa especialização. Só que aí o Ministério Público veio, embargou e tal, disse que não podia, e aí esse projeto ficou engavetado. Mas o meu sonho de Engavetado, mas no ter. teu coração Tava ainda lá, vivo, né? vivo. E aí então eu peguei e comecei a alimentar esse sonho e tal, de ter esse serviço. Comecei a me capacitar mais, comecei a fazer cursos EAD, isso bem antes da Sim. pandemia. Fiz um curso de aba, e assim, um curso mega difícil. Depois eu fiz outros cursos de comunicação alternativa e tal. E depois eu fui comprando equipamentos, materiais que possivelmente eu poderia utilizar Sim. dentro de um espaço terapêutico. E aí eu lembro que eu tinha um quarto lá na minha casa que eu já estava tomado de recurso, equipamento. E eu falei assim, não, acho que agora já é o momento Sim. de eu abrir esse espaço. E aí eu procurei uma colega na época que tinha uma clínica aqui em Belém, e ela me cedeu um espaço na clínica dela para eu montar esse serviço. E aí eu montei esse serviço e tal, e coloquei os Foi equipamentos, aquela clínica ficou lá na, na Boa na Ventura. Boa Ventura, né? É, e lá que a nossa história Sim. se cruza. E aí eu montei esse serviço lá, só que eu não tinha meus pacientes, porque eu não era conhecido. Sim. Eu já era funcionário público, eu já era professor, inclusive já concursado da universidade, mas eu Que é não o tinha, desafio do empreendedorismo, né? eu não tinha clientela. Sim. E aí alguém me disse assim, ó, liga para a doutora Mira. Sim, doutora Mira. Liga para a doutora Mira, conversa com ela. E aí ela não me conhecia, na verdade ela foi minha professora na especialização, mas assim, muito tempo atrás ela nem sabia quem eu era, na verdade. Liguei para ela, falei, olha, doutora, montei um espaço, né? E aí eu gostaria, se fosse possível, da senhora me encaminhar alguns pacientes para eu Sim. avaliar, a senhora ver meu trabalho e tal. E ela me encaminhou um paciente. E aí eu comecei a fazer essa avaliação. Um Dentre paciente, eles, o Arthur Camilo. o Arthur Camilo. O Arthur Camilo aparece nessa história, nesse momento. E ela me encaminhou esse paciente e, assim, uma criança muito difícil de avaliar, uma criança nível 3 de suporte não verbal, muito irritada, questões de modulação sensorial bem difíceis. Foi uma avaliação difícil, mas consegui concluir. Fechamos a avaliação, começamos o tratamento. E aí a criança chorava, se desorganizava, aquela coisa, e a mãe não sentia aquele conforto, e até que ela pediu para sair da minha agenda. Então, o meu único paciente eu tinha perdido. Poxa. Eu lembro que era uma virada de ano, assim, de tipo de 2013 para 2014, alguma coisa assim do tipo. E aí eu voltei, né, para esse consultório, assim, decidido fechar. Eu falei, bom, essa minha empreitada de ser empreendedor Empreendedor no... não deu certo. E aí eu voltei e tal. Aí teve um dia que eu cheguei lá, nesse espaço, e aí a secretária disse, doutor, vem aqui. Olha, o senhor tem 4 pacientes para avaliar Pô, hoje. legal. Aí eu disse, 4 pacientes? O senhor tem 4 pacientes. Aí eu disse assim, quem foi que me encaminhou esses pacientes? Foi a doutora Mira. Ela gostou muito do seu relatório. Aquele relatório daquele paciente que o senhor Sim. fez e ele desistiu, ela leu. Ela gostou muito Tecnicamente bom. e ela quer que o senhor agora faça a avaliação dos pacientes dela. Pô, legal. E daí eu não parei mais, Cristóforo. Aí daí veio o Arthur Tem Arthur Camilo, Camilo. e eu lembro perfeitamente do dia que a Nádia levou o Arthur Camilo Sim. lá. Foi também uma avaliação bem difícil. Sim. E aí eu não vou esquecer do dia que ela virou para mim e disse assim: Tu achas que tu vais conseguir?
Aí eu disse, olha, eu tô aqui para Essa dúvida tentar. é de todas as mães e É, pais, né? Essa questão do será que meu filho vai evoluir? Será que você vai conseguir, né? É o exatamente. desafio que os pais, mães, familiares encontram da criança com TEA, né? Exatamente. E assim, a gente não tem uma fórmula mágica, Sim, porque hoje a grande questão no tratamento do autismo é encontrar essa individualidade. sim, A complexidade desse tratamento é tratar essa individualidade, porque cada contexto, cada criança está em criança, eu digo, né, de uma forma geral, porque é o meu público, mas assim, cada pessoa ela está inserida num sistema sim. e ela está inserida num ambiente, né, de convivência com Aí que entra pessoas. também a questão do PEI, né? Do programa individualizado da escola, né? Porque cada criança tem a sua dificuldade e tem que ter um tratamento específico, né? E a questão do prognóstico, da evolução, vai depender muito dos fatores, também do profissional e também da família, né, doutor? Família é Sim, super importante nesse momento, o né? engajamento, ele é Engajamento, fundamental. Então, as dificuldades que muitas vezes a escola enfrenta, sim, os profissionais da saúde também, sim. né? A família também, porque Exato. Porque são o autismo não é circunstâncias. só a criança, né? Envolve toda uma família, né? Às vezes muda até a estrutura familiar, muda a questão de logística, às vezes a pessoa tem que mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de bairro, fazer toda a agenda, né? A Mexe, rotina a de rotina vida. muda tudo, né? Às vezes você está programado naquele dia para sair para uma reunião e tal, mas aí o teu filho está numa crise. Exatamente. E aí não, né, precisa levar ao médico, acertar a medicação, e liga para o médico, não sei o que, não está dando certo, não está funcionando. Então, assim, é uma logística de vida que, assim, é complicada, né? Precisa ser acertada, mas não é ah, uma situação que as pessoas precisam ter medo, Sim. sabe? Quando Tem que eu enfrentar, né, tenho doutor? que enfrentar. Porque a gente conhece, eu conheço pessoas que elas desconfia que o filho tenha um TDAH, enfim, e a pessoa não quer ver, né? E a gente sempre fala, é pior ela negar do que ela enfrentar, porque quando ela não enfrenta, ela está prejudicando quem? A pessoa que ela mais gosta. Ela está Exatamente. tá prejudicando quem? O próprio filho, o neto, enfim. Então, por isso que é importante você enfrentar e aí você procurar se capacitar, estudar, ler, procurar informações, fazer parte de grupo, rede social, que a rede do autista, né, ela é muito forte. É por Muito isso que forte. todos os anos você percebe que o autista sempre tem um direito que ali é conquistado, porque é por conta dessa união. Eu estava há pouco tempo até escutando um profissional falando que tem tantas crianças com TDAH, mas os direitos que elas possuem não são tantos quanto o da pessoa autista. Mas por que isso? Justamente por causa dessa rede, dessa união que tem, né, das famílias, né, relacionada ao autista. Então é por isso que é importante, doutor, as pessoas tomarem realmente esse conhecimento e ciência. Se seu filho apresenta algum problema, se você desconfia, você não pode de forma alguma fechar os olhos, fazer de conta e falar: "A criança é normal". Eu te falo isso por quê? Porque quando o Arthur foi diagnosticado, ele estava com 1 ano e meio, 2 anos, eu mesmo falava: "Não, isso é normal, ele vai falar", e que as pessoas falavam isso. "Não, ele vai se soltar, isso aí faz parte da vida, da fase", inclusive você também demorou a falar, eu escutava muito isso. Você demorou a falar. E só que mesmo assim, as pessoas falando, a gente percebeu que o Arthur tinha algo diferente. E levamos o Arthur logo para o especialista, que foi inclusive a doutora Amira. Levamos e ela diagnosticou o Arthur com 3 anos de idade. E dali a gente começou, né, o tratamento, e até que você também fez parte aí, cuidou do Arthur lá na clínica, que começou lá na Boa Ventura, no bairro do Isso. Marizal. É. E a gente percebe hoje a importância do diagnóstico precoce, né? Já há estudos que dizem não, há estudos que com menos de 2 anos você já consegue diagnosticar uma criança com TEA, né? Já é possível, porque tem gente que fala assim, não, tá com 5 anos ainda e ainda não conseguiu fechar o diagnóstico. Como não conseguiu fechar que Hoje hoje já é o contrário. com Receber uma dois, criança com com, 5 anos, com 2 anos já, quadro grave, nível 3 e não ter diagnóstico, porque com já é cinco um anos você absurdo. consegue, com menos de 2 anos, você já perdeu três. Você perdendo três, justamente no momento que a criança consegue ali reter várias informações, então você está perdendo muito tempo.
que é que você pode nos passar, doutor, além do diagnóstico precoce, quais as recomendações sobre a questão de tratamentos, né, da criança e também relacionado a assuntos, né, com relação ao conhecimento? O que é que as famílias têm que procurar, conhecer, se informar? O que é importante para essa questão do diagnóstico e tratamento da criança com autismo? Olha, assim, tu colocaste um ponto extremamente importante dentro desse quebra-cabeça, que é a intervenção precoce. Quanto mais cedo essa criança chega para a intervenção, quanto mais precocemente ela é diagnosticada, melhor o prognóstico dela Sim, para a vida futura, para a independência, para as possíveis intervenções que ela venha fazer. Né? sim, Eu sempre digo que um dos pontos principais assim desse tratamento é a adesão. Tá? Acho que a adesão ela é um ponto importante, porque às vezes, assim, o profissional ele leva um tempo para conhecer aquele caso, para poder, para a criança ou a pessoa fazer o reconhecimento do espaço, ter a conexão com o profissional, isso sim. demanda Isso um é certo muito tempo. importante, né? Então, assim, a adesão, no meu ponto de vista, né, entre onde a gente compara casos, né, de pessoas cujo a criança evoluiu positivamente e outros casos que a criança não evolui, é a adesão, entende? Então, ser fiel, né, às intervenções, aos profissionais. Olha, escutei uma colega, amiga lá de São Paulo, terapeuta ocupacional Sim, muito experiente. E aí ela falando assim, olha, eu tenho casos assim que eu acompanho durante anos. E aí a gente estabelece os objetivos ali daquele semestre e a gente trabalha e tal. Quando eu vejo que talvez a gente não consiga aquela meta, a criança não está preparada, precisa ser mais organizada, chama a família, olha, bora deixar esse objetivo aqui de stand-by, vamos pensar em outra coisa, vamos pensar aqui trabalhar essa parte da participação na comunidade, do convívio fora de casa e tal. E esse objetivo aqui a gente retorna. Mas assim, a gente não muda o profissional, a gente muda os objetivos. sim. Claro que existem, às vezes, profissionais, né, que se perdem nesse caminho. E Então não é aí bom ficar pulando. Ah, esse profissional não gostei, aí vai para outro, isso aí acaba isso acaba quebrando quebrando, uma né? rotina, Porque a criança tem que ter ali a confiança do profissional, a né? conexão. Conexão, Olha, eu né? acabei de vir de Fortaleza, eu fiz um curso sobre seletividade alimentar. Sim, E aí a ministrante, ela pontuou uma coisa que eu acho chave dentro desse processo. A conexão da criança com o o profissional. profissional, Sim, sabe? Essa conexão, ela é a chave para que ela possa, por exemplo, conquistar a confiança, sim, o conforto para estar ali, de querer, de cativar a motivação sim, intrínseca, porque não é fácil, Cristóvão, passar por um processo de intervenção como esse, diário, intensivo, sim, né? Então, assim, é desgastante. Tem pessoas, tem, né, crianças, adolescentes que já não aguentam mais sim, verdade. uma intervenção, né, que é exaustiva, que é intensa, que é cansativa. Então, não é um tratamento fácil. Então, atingir essa motivação intrínseca, esse querer, esse gostar de ir para o espaço, esse vínculo com o profissional, isso é muito importante. Muito. Eu vejo pelo Arthur. O Arthur fazia diversas terapias, né? Havia momentos dele que ele não queria ir mais para determinado local. Já está sentindo assim uma dificuldade em levá-lo. Sim, E a gente sabe também que o tratamento para autista ele é dinâmico, né? A hora ele vai precisar de uma intervenção maior de um fono, a hora maior intervenção de um terapeuta ocupacional, às vezes de um psicólogo, e assim vai. E só que a gente sempre procurou manter o Arthur o maior tempo possível dentro das clínicas que ele já está acostumado, justamente em decorrência muito dessa questão da conexão. Até porque sim, o paciente, quando chega lá, tem a primeira conversa com a família, aí depois chega a criança, às vezes a criança não quer entrar naquele dia, ela fica lá na sim. porta,
Aí você vai É. até a criança, né? Acontece Final de semana, que ela está acostumada com a final de piscina, o semana, churrasco. aí Ela não volta, né? quer na segunda-feira fazer terapia. Segunda-feira não quer, e assim vai levando, né? Então a gente sabe que não é tão fácil, né? A Ah, questão do dia a dia da criança. E quando você consegue que ela já crie uma conexão, você tem que se esforçar para manter. E aí que entra, né, doutor, a questão também dos pais, né? A questão dos pais da de a família, né? família de sempre, independentemente do que aconteça com o casal, né, procurar sempre ajudar a família, o filho. Porque que existe às vezes separações e essa separação acaba afetando a criança. Por exemplo, ela está acostumada a determinada cidade, determinado local, e naquele uma separação ela se vê obrigada a ver se mudar dali. E isso também vai impactar o quê? Vai impactar diretamente na própria melhoria na qualidade dessa criança. Porque até ela procurar um outro profissional que Isso. tenha o mesmo perfil do que ela está, porque assim, por mais que o profissional seja bom em determinada área, às vezes a conexão não tem com aquela criança. Assim como a Isso. gente também, né, Sim, Tô? Natural, às vezes você vai com uma pessoa, você olha a primeira, pô, cara, eu gostei desse cara só de olhar. E também são assim com as crianças, né? Então, por isso que é exatamente. importante você também ter essa questão da conexão e manter sempre ali naquele profissional qualificado que você acha que está fazendo um bom trabalho. Dentro da sua área, você enfrentou quais dificuldades com relação às famílias? O que é que você percebe assim que as famílias elas poderiam assim ajudar um pouco mais? Assim, eu sempre digo que cada um tem o seu tempo de elaborar as coisas. Então, assim, existem famílias, por exemplo, que quando recebem o diagnóstico, esse time para processar essa informação em relação ao que está acontecendo agora, o que vai acontecer no futuro, isso aí é muito individual, Sim. sabe? Isso é muito individual. E é assim, uma coisa que eu aprendi minhas experiências na relação com essas famílias, a gente precisa acompanhar, mas não interferir, sabe? Porque a elaboração desse diagnóstico ela é muito particular. Tem gente que, né, recebe esse diagnóstico e na outra semana já dá, Mas isso é né? fruto muito do desconhecimento do que é o autismo, do não aceitação. Vou te falar por quê. Na minha área, parte jurídica, a gente percebe que alguns direitos eles não são exercidos, não são buscados, porque a pessoa realmente desconhece. Por exemplo, negativa de plano de saúde. Recentemente eu estava numa palestra, aí veio uma pessoa me perguntar que o plano de saúde não autorizou o exame do filho dela porque ela tinha feito o plano com menos de um ano, menos de 3 meses. Falei, não, mas o autismo aí não é doença. O que impede com 3 meses é você ter uma doença pré-existente. Isso também vai muito à questão educacional. Quando você chega para matricular a criança, fala assim: olha, o limite de vagas para criança autista foi preenchido. Onde é que está escrito isso? Não está escrito em lugar nenhum. Então a gente vê que na minha área jurídica, é o desconhecimento. Na sua área também, se as pessoas, as famílias tivessem mais conhecimento sobre o autismo, o prognóstico da criança também seria melhor? O conhecimento ele ajuda muito. E hoje a gente tem muitos canais, a gente tem muito acesso à informação em, né, diversos meios, a internet, as redes sociais, livros, Sim. palestras, cursos online, então Podcasts. podcasts, né? E essa informação, ela pode ajudar muito, dependendo da fonte. Sim. Ela pode ajudar muito a essa família a retroalimentar esse diagnóstico e a perspectiva da vida futura. Sim. Porque o que as famílias me colocam muitas vezes, que o grande medo é como é que vai ser no futuro, É quando eu não algo estiver mais É aqui. algo que eu tenho, né? Eu tenho também. O Arthur tem 12 anos de idade, então a Né? tia ficou assim: quem vai cuidar do Arthur? E é interessante você tocar nesse assunto, doutor, porque um dos ramos do direito que a gente está percebendo que já está começando a engatinhar é essa questão do planejamento para os nossos filhos autistas. Porque assim, quem vai cuidar do Arthur, por exemplo? Né? E entra o quê? Sei lá, um testamento. Vou fazer um testamento deixando determinados bens para o Arthur
e para quem foi cuidar do Arthur, uma remuneração X com direito à moradia. Então isso é algo importante a ser trabalhado, né, porque de uma hora para outra você pode não estar aqui e quem vai ficar responsável legalmente e como vai ficar o patrimônio da questão do teu filho? Porque já vai vender os bens, e vai E criança quem é vai que vai morar. ficar sob esses cuidados, É, porque né? no caso do meu filho já mora num determinado local que ele já está com aquela questão toda a conexão, da ambientação, de já Sim. conhecer a rotina, e já está morando em determinado local, ele já sabe onde ele mora, já compreende onde que é o bairro. De repente, aqui a gente está falando uma situação que vai acontecer, um dia eu vou falecer, minha esposa, todos nós. Nesse caso, vai ser vendido apartamento, mas se eu fizesse um planejamento deixando esse apartamento para ele, que não poderia vender a não ser no falecimento. Então isso é importante até tocar nesse assunto, doutor, do planejamento, né, da É. questão do futuro dos E, nossos filhos, né. Isso e eu as, digo na questão é, jurídica. E sim. existem as outras questões também, né, que envolvem a questão do autismo Isso futuro, né. perpassa, né, no imaginário das famílias, esse medo É, da ausência no futuro. sim, E aí ter esse respaldo jurídico ajuda muito, sim. tá? Para que as pessoas que vão ficar sob essa responsabilidade, que elas possam também ter uma estrutura É, porque a gente para poder sabe, ajudar. quando é a questão da herança, a gente sabe que pessoas que eram tão amigas, É, não se próximas, pega. brigam, né? Exato. E se puder evitar, já que existem mecanismos legais para que você faça isso de modo tranquilo, por que não, né? Então fica até para quem está nos ouvindo e assistindo, você até pense nessa questão aí de um planejamento, um testamento, enfim, para que quando chegar o momento que você não tiver mais nesse mundo, né, doutor? Não tenha uma tranquilidade com relação ao seu filho, que é algo também que eu tenho. Quem vai cuidar do Arthur, né? Com a gente com saúde, tranquilo, mas Sim. depois, né? Até porque, enfim. Tu sabes que nos Estados Unidos já existem instituições especializadas no, no abrigamento, Sim. né, de pessoas que Bom, estão no espectro, nessa faixa de idade, sim. que não é uma realidade ainda aqui no Mas qual Brasil. faixa? Pessoas que já são adultas, Adulto, já que os pais já que não, os pais já não não estão mais estão mais, presentes, já os faleceram, familiares não sim. querem assumir a A gente sabe responsabilidade. que é difícil, né? E aí existem já instituições já especializadas Sim, nesse abrigamento. entendi. Entende? Não é uma realidade ainda muito presente aqui no Brasil, particularmente eu desconheço, mas é É um custeado pelo caminho governo ou a família já faz? particular. A família já faz, já tipo assim, já deixei pago aqui, o dia que É acontecer, já sabe particular, para a pessoa vem para cá. exato. Seria isso. Mas é uma realidade que tão logo vai chegar aqui no Brasil, Sim, é aquilo tá? que a gente está falando, que a É, gente, a cada ano a quantidade, o diagnóstico vai aumentando, né, doutor? Hoje parece que é 2% da população brasileira, que equivale mais ou menos a 6 milhões. Dizem também que está subindo notificado, muita gente que está começando agora a fazer os exames para perceber que realmente tem, digamos, principalmente o suporte 1, né? Quando é suporte 3, a gente já sabe por conta da característica, mas tem muita gente que é suporte 1 que nem nem sabe, né? E desconhece. desconhece e depois que toma conhecimento que vai perceber, poxa, era por isso que eu era assim, por isso que é assado. Conversei um pouco com um amigo que trabalha na Defensoria Pública, ele comentando comigo, falou, é por isso que quando eu descobri o meu diagnóstico de TDAH há um ano atrás, ele está com uns 34 anos. Era por isso que eu ia mal numas provas tais, tais, tais. Por quê? Porque ele tinha TDAH, só que ele não sabia. E a escola não fazia o A planejamento, as escola não fazia o planejamento, adequações. acabou não tendo assim a parte É, educacional tão boa, adaptada para ele, por causa do desconhecimento. E isso acontece diariamente. Então, tem pessoas que agora mesmo estão passando por dificuldades, seja no trabalho, na escola ou na sociedade de um modo geral, por desconhecer que tem autismo, né? E não é nada de ruim. Ah, eu sou autista. Não, gente. Ser autista tem, hoje em dia a pessoa vive super bem, tranquilo, só que é importante você conhecer. Se você tem um problema de comunicação, é importante você saber conhecer por que que você tem esse problema, ou a questão de fala, interação. É importante você saber e aí começar a tratar para que você chegue no nível normal, natural, como as pessoas chegam, né? eu sempre digo assim que existem diversos tipos, níveis de TEA. Sim. O impacto desse transtorno Dentro na de cada nível, vida existem vários níveis. Por exemplo, nível 1 existem vários.
Que é o espectro, por isso É que é o o espectro. espectro, Por isso que é o espectro, exatamente, né? porque assim, Não é algumas porque todo mundo é pessoas nível um vai ser todo mundo igual. Dentro do nível 1 não, tem um mais evoluído e menos tem evoluídos. algumas características que mais Sim, se sobressaem do que outras. Mas assim, o que eu queria destacar é o impacto do transtorno na vida cotidiana. sim, Que é isso que faz com que as pessoas muitas vezes sejam conduzidas a um profissional especializado, a um médico, na procura de um diagnóstico, porque ela não tem as respostas para o entendimento do que está acontecendo com ela perfeito. naquele dia, né, que ela não consegue sair de casa, Aham, que as situações sensoriais estão, né, muito exacerbadas, eh, que ela não consegue tolerar algumas mudanças de sim, rotina, uma voz, ou alguém, né, uma criança que começa a chorar, começa a ficar irritada, não consegue sair de casa. Então, essas situações que a pessoa pensa assim, é isso, é aquilo, na a minha verdade, personalidade. a minha Aham, personalidade, na verdade, isso começa a ser costurado dentro de uma condução diagnóstica que é diferente do que ela imaginava ser. Aí vem alguém e diz assim, olha, é melhor tu procurar um médico, um psiquiatra, um neurologista para fazer uma avaliação. Eu acho que o fulano é meio estranho assim e tal, né? é. Começa essa desconfiança, mas não é todo mundo que procura. Isso afeta na questão pessoal, no relacionamento, às vezes até com o casal, família, amigos, colegas de trabalho, né? Às vezes a pessoa, porque, por exemplo, o autista com TDAH, te sabe que há uma forte conexão, né? Então, como comorbidade, uma da principal é o TDAH, não é TDAH. isso? Então, assim, 70%, 30%. Quem é autista tem TDAH. E às vezes a pessoa, ela é dislexa, ela é muito hiperativa, né? E ela, talvez ela seja autista e TDAH. Isso vai impactar onde? No próprio trabalho dela, né? Às vezes Isso. não para em lugar nenhum. No E, trabalho, nas e é relações taxada como afetivas, burra. Não é, porque é, ela tem um problema de aprendizado que ela nem sabe do que se trata. Por isso que é importante se você procurar uma ajuda médica, né? Principalmente quando tem um filho autista, doutor, não sei se procede, mas existe muita o estudo apontando a questão genética, né? Então, se você tem um filho autista, você tem uma probabilidade também muito grande muito de grande, né? ter outros filhos. De ter também, né? E de Isso. também ser também, né? Pode acontecer. Porque hoje um dos protocolos é os pais fazerem Exatamente, quer dizer, o você tem um filho, rastreio. você também fazer um rastreio até para. Isso, para saber se essa genética não tem uma raiz aí familiar, né? Sim. Não tem uma origem Então, hoje aí. tem exames que você faz que você tem uma questão genética, o autismo, é isso? Assim, existe a base genética, Sim, né? Existem alguns estudos evidenciando alguns componentes, tá? Mas assim, basicamente o diagnóstico do autismo, ele é observacional, sim, né? Ele é observacional, comportamental, principalmente os casos mais, na verdade, assim, todos são observacionais, todos, sim, né? A base do diagnóstico é a observação clínica comportamental. Só que existem os que a gente precisa de uma base de tempo maior, que são os casos mais leves, o que hoje a gente chama de nível de suporte 1, sim, tá? Esse a gente precisa de um rigor, de um critério melhor e tempo de análise do que o nível 3, por exemplo. sim. Que aí as características elas são mais É, o nítidas, aí nível já está 3 associado já com a deficiência estereotipia bem ali intelectual. acentuada, né? A questão da dificuldade da fala, né? Ou às vezes nem fala, né? Bem mais fácil conseguir identificar do que o suporte 1, né? Exatamente. Aí, assim, voltando à questão do autismo na vida adulta, Sim, né, e as repercussões disso na vida cotidiana. Tem aquele seriado que é o Amor no Espectro. sim, E aí, eu acho interessante dessa série na Netflix, em que ela mostra a dificuldade dessas pessoas nos relacionamentos afetivos, sim. né? De A encontrar timidez, parceiros e parceiras.
E a dificuldade de ser empático, de se interessar pelo Sim, assunto do sim, outro. Às vezes a pessoa não tem né, as habilidades sim, ali para estabelecer uma conversa, um diálogo, mas não porque ela não tenha o interesse, mas porque ela biologicamente ela não tem aquele repertório, sim, entende? Então a gente precisa trabalhar com ela esse repertório de comportamento, o que que ela precisa ter de habilidade para poder interagir com uma pessoa. Quando entendi. você fala, quando você dialoga com uma pessoa, você tem que olhar nos olhos. Quando você está Sim, conhecendo uma pessoa nova, você tem que mostrar interesse sim, pelas coisas dela também. Não é só você falar das suas, né? sim, Então, eu acho muito interessante, né, essa variabilidade que esse transtorno ele traça na vida das pessoas, porque é muito diferente, sim. tá? Uma pessoa vive esse transtorno, vive essas situações de uma forma muito variável, né? Se a gente for comparar, né, o contexto de vida de cada um, é muito, é muito complexo. Agora, doutor, a questão, você falou na vida adulta, mas vamos voltar um pouco para o adolescente. Sim, E aquele adolescente que não aceita, né? Porque às vezes você não consegue identificar que aquela criança que ficou um jovem tem TEA. Já quando chega ali na fase já da juventude, que vai ingressar na faculdade, enfim, você já começa a pensar, pô, ele acho que ele tem a forma como ele está agindo, o comportamento, enfim. Eu pensei que era algo natural da adolescência, mas agora que passou a fase da adolescência, tá na fase adulta, a gente percebe que há. E essa pessoa não quer ir, não quer procurar, porque a gente sabe que acontece isso, né? Quando você é sim. criança, você é levado pelos pais. Mas quando você ganha uma independência, aí já é diferente, né? Quem não quer aceitar justamente porque meus amigos vão pensar de mim? Que eu tenho autista, que eu sou diferente, enfim. Qual a recomendação que você dá nesse Olha, caso, doutor? um É questionamento difícil, bem né? difícil, porque é muito singular. Sim, E quando chega na fase da adolescência e a pessoa ela tem esse nível de entendimento, né, ela não tem que ser forçada, sim, né, ela não tem que ser conduzida, ela tem que ir por uma necessidade, por uma sim, vontade. Até o próprio processo de adesão, ele vai ter que ser dessa forma. sim, E o adolescente, o jovem, ele não pode estar ali obrigado porque a família quer, porque o pai quer, a mãe. sim, Não, ele tem que estar ali porque ele se sente bem, ele tem a confiança no profissional, ele tem a conexão, ele sabe que ali ele vai fazer reflexões que são importantes, sabe? Então, assim, é, é um manejo diferente quando a gente compara com a criança, por sim, exemplo, que aí, né, os pais já conseguem manejar de uma forma diferente, já conseguem conduzir, sim, né? Um adolescente não, tem a persuasão, tem a conversa, tem a escuta, mas o que está acontecendo? Mas por que você está assim, sim. né? Então é um processo um pouco mais apurado. Doutor, você tem acho que 3 clínicas aqui em Belém, é isso? Quatro. 4 clínicas, né? Eu digo que são quatro filhas. 4 filhas da cidade de Quatro filhas Belém. com características diferentes. Na cidade de Belém. É, em Belém. Tá na mira aí no radar, ampliar para mais municípios? Quais são os seus projetos futuros? Olha, eu recebo muitas propostas, É, sabe, Cristóvão? Muitas propostas. Mas eu digo assim que é tudo no seu tempo, sim, sabe? Tudo no seu tempo. Porque a gente precisa ter esse cuidado na excelência do atendimento. sim, Isso é uma coisa importante. que eu não quero Crescer, mas perder crescer com com qualidade. qualidade, né? Com qualidade. Oferecer com infraestrutura, Importante isso, com verdade. profissionais qualificados, porque assim, algumas pessoas me procuram, ah, vem montar aqui um espaço, não sei o quê. Sim, O, a questão não é sim, o espaço físico não é a questão, verdade. a estrutura, a gente monta, né, É, no se fosse. interior, no outro É, estado, não é. A questão nem para fazer toda de conta que tá cuidando do filho dos outros, né? a questão é a mão de obra Sim, qualificada. É aquela mão de obra que, além de ser qualificada, tem que ter a escuta, tem que ter a responsabilidade, a sim, empatia. E isso aí é uma formação, viu? É uma formação de identidade que a gente procura fazer dentro da clínica, por exemplo.
Então, por exemplo, os profissionais que eu tenho hoje, boa parte deles nasceram dentro da clínica, Sim, você formou muito deles. muitos deles. Para os teus estagiários que você depois Exatamente. começou a fazer parte A- da equipe, né? no início, eu buscava os profissionais de fora, mas eu Sim. via que não tinha identidade, olhava para o público, não tinha um manejo. E aí, assim, eu tinha mais trabalho na formação Tinha desses a tua profissionais cultura, né? do Faltando a que aqueles cultura da profissionais que estavam Sense ali né? comigo. Aqueles Sim, estagiários, né, que logo que se formavam, que não tinham a experiência, tá? Que não tinham tanta confiança, mas que o tempo ia mostrar isso para eles. Então, o que foi que eu aprendi nesse processo? Que eu tinha que olhar para dentro da mão de obra, para as pessoas que eu estava formando dentro da clínica. E a clínica ela tem essa cultura, certo? sim, De aproveitar, né, dessas pessoas que saem da clínica, né? De ah, remanejá-las para esse campo de trabalho, sim, né, de uma forma que elas já entendam a rotina do trabalho, o público, a família, o que tem que ser feito, porque não é só o atendimento da criança, mas é o sim. de feedback ali, porque aquele pai, aquela mãe precisa de uma orientação, está passando por alguma dificuldade, Porque precisa de um também, doutor, a gente sabe feedback. que no teu caso mais ainda, né? Não é só a criança, bato na tecla, não é só a criança, é a família, né? Você vê, ele chega com a criança ali, você vê que a família, a mãe, o pai, e não é assim, é comum você ir nas clínicas e você conversar com as mãezinhas, principalmente as mãezinhas lá. Tive que deixar de trabalhar, tô cansada. Não é isso, E doutor? isso é uma sobrecarga A sobrecarga. Então muito forte. ela tá colocando ali o filho dela na mão do profissional, né, ali acreditando que o filho dela vai evoluir e precisa até para que ela possa também ter uma qualidade assim como o filho. Então é por isso que é importante não abrir quantidade, né? É ter a quantidade exata com Com qualidade, com qualidade, com qualidade. excelência, é isso que eu penso hoje. Eu digo que, assim, são 4 filhas, né? A Cici que Marco é a filha mais velha. É aquela filha, assim, que a gente diz, É olha, a hoje... mãe. não, é a filha mais velha. Que a gente diz assim, olha, hoje não tem. E ela vai aceitar, porque ela tá madura, ela Sim. aceita. A Cici Kids Evolution é a filha mais nova, é aquela Uhum. que é mimada, Ah, é. entendeu? Que o primeiro É pedaço o tem que ser o Caçulinha. dela, é o Castelinha, tu sabes, né? O Park Office é a irmã invejosa, Ah, porque se eu dou para uma, eu tenho que dar para essa aqui. Não tem, é. sabe? Aham. E a Cici Kids Mirai, assim, ela é completamente de boa, entendeu? Tá tudo bom para ela e tal. Então eu digo assim, que eu não tenho filho, mas eu tenho 4 filhas, né? Uhum. CNPJ. Sim. É essa a estrada. Estamos chegando aqui ao final do nosso podcast, Papo Jurídico. Gostaria de agradecer aqui a presença do Dr. Rafael, que com muito carinho compareceu aqui ao estúdio para falar sobre autismo, falar sobre os desafios, os direitos das pessoas, dar aqui informações preciosas, né, doutor? Sobre quais os tratamentos, sobre a questão da família, da importância da família nesse momento. E eu gostaria que você desse as suas considerações finais para quem está nos assistindo, está nos ouvindo, para que possa aí tratar, cuidar melhor dessas crianças autistas que a gente tem com bastante carinho. Eu que agradeço o convite, né? Assim, me sinto muito lisonjeado de estar participando aqui nesse dia tão especial, dia 2 de É, 2 de abril, abril. esse dia que marca uma militância importante, Sim, né, para todo um grupo social que merece esse destaque, pelas suas competências, pelas suas qualidades. sim, E, assim, falando agora da ideia do podcast, eu achei muito bacana a gente trazer esse tema para discussão da parte sim. jurídica, porque Coisa mais técnica, né? as famílias elas precisam dessas Sim, informações diariamente, sabe? sim. E isso De precisa começar a entrar conteúdo de qualidade nos lares das pessoas, né, doutor? isso precisa ser uma constante, sabe? Então, assim, quando eu sigo as tuas redes sociais e eu vi, assim, né, eu vejo os conteúdos, né,
da página, eu vejo o quanto que eles são interessantes e esclarecedores. Sim. Eu sempre que posso, eu estou compartilhando, estou mandando para alguns pais, porque eles realmente eles ajudam, Sim. né, as pessoas a A gente não sabe onde entenderem chega, né? os seus direitos, A gente não né? sabe Que onde são coisas, chega, são, verdade. são situações básicas e aí as pessoas ficam perdidas, não sabem quem procurar, né? Se realmente pode levar isso para uma esfera judicial Sim, e eu vejo que esse trabalho, ele é um trabalho social muito importante, sim. Cristóvão. Então você está de parabéns, Obrigado. né, pela inovação do trabalho, da rede social, do podcast, e eu tenho certeza que vai render muitos frutos para todos, né, principalmente para Obrigado. você. A recíproca é verdadeira também. De siga na rede social. O doutor Rafael, para quem não sabe, cuidou também do Arthur, né, doutor? Por muito Sim, tempo. um Se hoje o querido. Arthur, a evolução do Arthur também, graças ao doutor Rafael e a equipe dele. Sempre recomendo, sempre falo bem, porque realmente é um profissional aqui, um dos melhores profissionais da região norte, quiçá do Brasil, doutor. Obrigado, querido. Muito obrigado. Doutor, uma lembrança aqui para você, Opa, tá? obrigado. Obrigado por ter aceitado aí nosso convite, por ter participado aqui do podcast. Esperamos mais vezes para conversar e aqui trazer assuntos importantes, relevantes para a sociedade, principalmente para o mundo Terra. Eu que agradeço. Vou colocar lá na minha estante, na coleção lá de canecas, tá bom? Obrigado. Não se esqueça de compartilhar nosso podcast com amigos e familiares para que mais pessoas possam se informar e sensibilizar sobre autismo. Até o próximo episódio do Papo Jurídico, o podcast da Andrade Cortes Advogados.